como ser um jogador profissional de sucesso, jogador de futebol, e como ser um atleta aí de alto rendimento, né, do atletismo. Se você quer saber aí como que é o processo aí de chegar até ao futebol profissional e amador também, e também do atletismo, vou compartilhar com vocês aí o conhecimento aí que adquiri dentro da faculdade, da prática, do dia a dia, conversando com atletas profissionais e atletas amadores. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, Jair Correia, deixa seu like, não se esqueça de inscrever. Aqui, no canto esquerdo aqui, ó, tem inscreva. Muitas pessoas que assistem o meu o meu vídeo não é inscrito no canal. Então peço que você que assista e que acompanha o meu canal, dá seu joinha, se inscreva, compartilha com seus amigos e treina sua mente e veja o lado bom da vida. Por que eu tô com essa bola aqui, ó? Vou falar de futebol. E essa bola, ela está desde quando eu morava no Jardim Planalto, há 2 anos atrás, ela está parada. Então, se ela está parada, ela, ó, é uma bola muito boa, uma bola tamanho oficial de futebol, mas por ela ficar parada, ela murchou. Ela não conseguiu resistir aí o tempo e ficou murcha. Enfim, o que eu vou compartilhar com vocês aqui? Dentro do conhecimento aí, joguei na divisão de base de alguns clubes, tentei disputar a Copa Pênalti, agora vamos ter a Copinha agora. E aí, muitas pessoas me perguntam, né, porque até quem me conheceu jogando futebol, eu tinha eu tinha um dom pro futebol, né, e tenho, no caso, quando você tem, você nunca se esquece. E as pessoas questionavam, pô, mas como você não chegou no profissional e tal? Vamos por partes. As pessoas veem uma barreira entre o profissional e o amador. Na verdade, eu pensava que, nossa, para ser um profissional era um processo bem assim. E aí, quando eu cheguei no Campinas em 2000 para 2001, entre 99 e 2001, e aí eu vi que aquele processo era simples. Eu me vi, né, com a proposta de um contrato. Na época era o Edmar e o André Cruz, se não me engano, que era dono do Campinas. E aí, o treinador naquela época me ofereceu para mim ficar no clube, né? Ali na época eles tinham um alojamento na Barão de Itapura, lá em Campinas. E aí, simplesmente para me tornar um atleta amador, para um profissional, era simplesmente assinar um contrato. Bom, em parte, né? Simples assim. Só que até o momento de você chegar a disputar um campeonato, você ter um nível, lógico, eu era um jogador amador, eu tinha um nível. Para mim chegar, um simples contrato me tornava um jogador profissional. Mas para que eu chegasse a disputar campeonato, a estar no nível dos caras, ia ser uma escadinha bem longa que às vezes muito se perde por ali. E também para você chegar até para você assinar esse contrato também com o clube, é um caminho um pouco árduo que às vezes, eu vou falar aqui do que não fez, assim, do que faltou, né, na verdade, para mim ser um profissional do futebol. E também vou falar aí aquilo que eu conheço, dentro do que eu estudo, dentro da técnica, né, do futebol. E também muitas coisas, o que me fez aprimorar o meu futebol e o que me foi, assim, pontos negativos no decorrer da minha carreira como futebolista, como jogador de futebol amador. Eu não foi difícil assim, quando criança, por volta de entre 8 e 11 anos, o professor Adão lá do Livramento, né, ele me viu jogando e ele viu que eu tinha talento para o futebol, que eu tinha um dom. E ele tinha uma propaganda bem interessante naquela época, eu pretendo colocar isso em prática assim que eu tiver uma disponibilidade e que eu tiver com o meu projeto ativo, eu quero fazer isso. Ele tinha um projeto na época que ele agregava esses alunos de baixa renda e que tinha um dom para aquele esporte e oferecia. E aquele aluno ele era avaliado, ou seja, se ele não tivesse boas notas, se ele não fosse um aluno que respeitasse os pais, que tivesse uma boa convivência, ele não poderia ficar na escolinha. Mas se ele tivesse, deixa eu segurar aqui, senão o vento vai derrubar minha câmera. Então, se ele não tivesse todo esse amparato, ele não tinha direito de continuar na escolinha. E aí eu fui melhorando a minha técnica. Ou seja, o meu treinador Adão, por mais que ele não tinha formação teórica, ele tinha uma formação prática, que ele chegou a jogar no Vitória e tal, mas ele tinha uma técnica bem interessante. Ele fazia muito ele fazia muito trabalho com bola, né? Trabalhos táticos, fazia muito treinamento tático, e a política dele é que a gente tinha que estar sempre com a bola. Se você quer ser um jogador de futebol, tem que ter contato com a bola sempre. Você vai estar sempre tendo contato com a bola. E se você for pesquisar aí os atletas de alto rendimento, como os que já foi, como Pelé, como o Cristiano Ronaldo, eles têm um diferencial. E o foco deles é uma coisa absurda. Eles têm um propósito, cada um, eles tinham uma meta. Então, assim, o foco. Então, ele tinha um foco e aquele foco fez ele chegar onde ele quis chegar. Ou seja, ele falou, não, eu vou ser o melhor naquilo
naquilo que eu vou fazer, então eles foram o melhor naquilo que ele se propôs a fazer. E aí, se você fizer isso no futebol, qualquer outra carreira que você vai ser diferenciado. E aí, por que eu não cheguei lá? Eu cheguei a jogar em alguns clubes, cheguei a jogar na divisão de base, tive o privilégio de, com 16 anos, jogar na escola do Corinthians, joguei por um período, depois fui pro Jabaquara para disputar a Copa Pênalti, então assim, eu tive eu tava quase lá. Só que nessa questão, tinha o pai de Júnior Baiano, o Aderaldo, na época, ele era nosso empresário lá em São Paulo, que chegou a me levar para Portuguesa e tal, mais alguns atletas de Livramento, mas devido à minha inexperiência, eu morava numa cidadezinha pequena, saí daquela cidade ali minha cidade era 40 mil habitantes, mas meu povoado, se tivesse 100 habitantes, então fui criado na roça praticamente. Então, você sai da roça para uma capital daquele tamanho, você já tem logo uma situação de espanto. E aí, saudade, e faltou persistência para mim. Persistência, assim, eu não era um atleta formado. E aí não tive aquela base. Então, por isso que tem essas escolinhas que tem um trabalho aí, que tem um trabalho não só tático, mas também tem um trabalho de fortalecimento, treinamento firme, com foco no alto rendimento. E eu não tive essa base, nem como criança, nem como um adolescente. E aí foi um dos fatores com que... E também a gente machuca, você que joga futebol sabe, quando você vai machucando, você vai perdendo um pouco da sua habilidade e também perdendo um pouco da motivação. E você tem sempre que se motivar. E o atletismo, que hoje é o meu esporte, o esporte favorito hoje que eu pratico, eu conversei com o Vanderlei Cordeiro de Lima, tive o privilégio de conversar com o Vanderlei, com muitos outros atletas. Eu falava, Vanderlei, é possível eu com mais de 40, cara, ele falou uma coisa para mim, mais certa, tudo depende de você. Se você tem um foco, se você coloca um planejamento, se você tem um bom profissional com você, você vai chegar lá. E eu tive esse privilégio aí de estar com a Taíde, eu agradeço a Taíde aí, e tem uns professores da faculdade, da FHO, que me ajudam muito também. Todos, nas férias, eu mando e-mail, eles me respondem. São pessoas que a gente está sempre trocando ideia. A gente cria um vínculo também, né? Então, só tenho a agradecer. E eu percebi que só depende de você. Quanto mais você treina, melhor você fica. Se você para, é igual essa bola. Você vai murchando, você vai ficando flácido. Igualzinho essa bola aqui. Ó. Então, um exemplo bem legal para quem não pratica esporte, aí você vai ficando flácido, você vai ficando mole. Então, eu trouxe essa bola para mostrar para vocês, que é um exemplo bem prático. Essa bola tá parada. Eu não estou utilizando ela. E aí ela fica assim, ó. Eu tenho um vídeo, se vocês verem aqui, tem uma playlist de futebol. Eu vou deixar esse vídeo e também tem um vídeo falando. Compartilhando como você fazer embaixadinha, né? E também tem alguns atletas que eu entrevistei aí, inclusive bati uma bola com meu sobrinho Hugo. Deixa um abraço para ele, agradecer pela... E também convidar você, atleta aí, ó. Tô sempre fazendo entrevista com atletas aí. A gente tá sempre... Esse ano ainda não fiz nenhuma entrevista ainda, mas se Deus quiser já vou no meu Instagram lá, já vou começar já a fazer umas entrevistas aí. Tem ótimos atletas aí que eu já convidei, atletas de alto rendimento, atletas amadores. A gente só tá precisando alinhar horários. Que atletas hoje é a realidade, né? Nós tivemos aí na São Silvestre aí um atleta que foi o melhor brasileiro, chegou em quarto lugar. Ele, além de atleta, ele é gari e é Uber. Então o cara tem 3 atividades e muitos outros têm muito mais atividade. Então, para você conseguir uma entrevista com um atleta desse, para você trocar uma ideia, para fazer uma live ou que seja um bate-papo, não é fácil. Mas desde já agradeço todos esses atletas que fizeram e espero que você também aí deixe no seu comentário aí. Então, é basicamente isso. A gente, para chegar no profissional, é simplesmente você ter um foco, ter uma disposição diferenciada. Você tem que abrir mão de muitas coisas. E conversei com vários atletas que já foram atletas profissionais, que estão no amador, e muitos que pararam, pessoas que não voltam. Então, você que aí que tem algum amigo, algum parente que é atleta, que está treinando, motive, jamais você desmotive, porque a pessoa motivada, ela tem tudo para dar certo, mas quando você se desmotiva é complicado. Então, se você não tem um foco, você fica, como essa bola aqui, você vai murchando e aí fica tudo difícil. Eu espero que esse ano que está entrando aí a gente tinha mais... Estou estudei nesse conteúdo para compartilhar com vocês sobre o futebol. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, se tiver alguma sugestão de vídeo. Estamos aí, rumos aos 1000 inscritos. Conto com sua inscrição. Você que não é inscrito, é só olhar aqui no canto esquerdo aqui, ó. Se não tiver inscrito, você não é inscrito. Vai lá inscrever. Você não paga nada por isso. E tá me ajudando aí, a gente a compartilhar aí cada vez mais conteúdo de boa qualidade. Deixa o seu feedback também, o que você está achando no canal, o que você está achando dos vídeos. A gente vai ter o prazer para responder aí. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos também nos seus grupos de WhatsApp, hein? Compartilha aí.
manda para aquele amigo seu lá que está querendo ser um jogador, ser um atleta ser do atletismo, e aí outras modalidades que a gente está sempre estudando e compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo eu procurei deixar aí bem claro como que foi minha trajetória. Não cheguei a ter uma carreira no futebol profissional, joguei no amador, teve muitas pessoas que a gente fiz bastante amizade. E aí, não vou deixar de fazer também um paralelo. Joguei futebol praticamente a vida inteira, dos 11 anos até os 37 anos, mais ou menos. Até os 35 anos eu disputei campeonato. 37 só brincava. Depois, 37 anos pra cá, agora já estou com 42, indo pros 43. Ainda não... dos 47 pra cá, só de vez em nunca que eu jogo. Minha bola tá até, ó, murcha. Então, ela tá murcha porque ela fica parada. Então, assim, eu vi uma entrevista bem interessante do Kaká. Falou pra ele se ele fosse começar hoje, o que ele faria de diferente? Ele falou, arrumava um fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta é muito importante. É muito importante para um atleta, porque, lógico, um fisioterapeuta, né? E se possível um educador físico, porque ele vai te alinhar. Ele vai dar o equilíbrio que você precisa. Então se você quer ser um ótimo atleta, contrata uma equipe. E se você não tem como você contratar uma equipe, pelo menos arruma um patrocínio para você ter 2 profissionais, 3, vou dizer assim, um fisioterapeuta, um educador físico médico, porque aí você vai estar se alinhando, se organizando e também controlando a sua alimentação, né? Um nutricionista também seria interessante. Esses 4, vamos ver, 4 profissionais aí, já estaria excelente para você estar aí saindo na frente, né? Para chegar aonde você quer. Então, se você for ver, o diferencial desses atletas são foco e saber onde quer chegar. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever. Meu nome é Jair Correia, sou atleta amador, sou estudante, estou aí concluindo a graduação e estou sempre aí estudando, trazendo algo novo e também compartilhando aí o que a gente pode melhorar no nosso esporte. Como eu havia falado, como eu havia comentado com vocês sobre o atletismo e o futebol, que é o que eu pratiquei um período, pratiquei algum outro, né, futebol, mas foi o que eu mais pratiquei, foi o futebol e o atletismo. Se fosse para me escolher, hoje eu escolheria o atletismo. Por quê? O atletismo, você não precisa de um grupo para você jogar. Sempre você vai precisar de uma pessoa, no mínimo uma pessoa para você brincar ou a bola. Vai ter que ter um amiguinho, qualquer coisa parecida. O atletismo não, você pode treinar sozinho, você já pode treinar com um treinador à distância, igual eu moro em Araras, meu treinador é de Rio Claro. A gente tem um bom relacionamento, a gente treina tranquilo. E no futebol não tem como você fazer isso. E também as vantagens do atletismo, no meu caso, é muito mais... É um diferencial para mim, porque tive poucas lesões no atletismo, não tem zero contato com o adversário, né? Tem muita concorrência, mas é uma concorrência totalmente diferente do futebol. E você vai vendo. E o mais interessante, para mim, no meu caso, foi que eu transferi a paixão que eu tinha por futebol para o atletismo. E aí você começa a estudar, você começa a aprofundar, e você vai vendo o quanto que é prazeroso quando você tem um bom planejamento e você visa a saúde. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a vocês aí que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e também seu feedback para a gente estar melhorando nesse ano aí. Se Deus quiser, vamos chegar a 1000 inscritos. Conto com você. Até o próximo vídeo.